Bom dia, pessoal. Como eu falei, a gente vai continuar falando do capítulo 29 e do outro movimento que a Terra faz. A gente comentou como a Terra faz um movimento de translação ao redor do Sol e ela faz um movimento em volta dela mesma, que é o de rotação. A gente vai ver o que tem a ver. A gente viu que a translação tem a ver com as estações do ano, né? E a duração de um ano. E a ocorrência dos dias e das noites a gente vai ver aqui, no movimento de rotação. Então, a gente tem o dia e a noite graças ao movimento de rotação que a Terra faz em torno dela mesma. E aí você vai ver por que a duração, por que a gente tem o dia, a quantidade de horas num dia, por que a gente tem variação nessa quantidade de horas no dia e na noite, de acordo com as estações do ano também, isso influencia um pouquinho. Então, a gente tem que a Terra gira em torno dela mesma, né, nesse movimento, é um dos movimentos da Terra e também dos demais planetas. Existem alguns fenômenos que ocorrem diferente, por exemplo, que não sei se vocês já ouviram falar, nas regiões polares existe o Sol da meia-noite, né? Região Polo Ártico, Antártico, você tem solstícios de verão que se dão em junho, e você vai ter no hemisfério norte no verão em junho, e no sul a gente vai ter em dezembro, porque a gente tem a inclinação do globo terrestre. E aí você ficam vários dias nesses locais polares em que o sol não vai se pôr, e ele fica visível no horizonte, né? Inclusive na parte da noite. Isso é chamado de sol da meia-noite, ocorrendo nas regiões polares. E ele fica assim 76 dias, mais ou menos, dependendo do local, alguns dias, variação. Mas são regiões frias, em que a incidência solar ela não é muita, mas quando ela ocorre, às vezes o sol permanece, né? Permanece ao longo do dia, ou seja, 24 horas, não fica só a metade do dia. Só que normalmente o que a gente vê é o quê? Que o sol fica na metade do dia, que caracteriza as partes iluminadas, e aí você chama de dia, as partes que não são iluminadas vão estar na questão da noite, que falta a iluminação solar. Então, o movimento da Terra é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Existe um sentido do oeste para leste, ao contrário do movimento aparente do Sol, que é leste e oeste, né? Só a direção. Dura 24 horas, porque quantas horas tem um dia? 24 horas. Consequência, a ocorrência dos dias e das noites, né? Lembrando que no Equador, perto da linha do Equador, você tem menos variação em relação aos dias. Os dias são menos variáveis. E nos hemisférios a incidência solar vai ser diferente. Quando você tem incidência solar no hemisfério norte, você vai ter menos no sul. E assim sucessivamente. E por que isso ocorre? Devido à inclinação, que a Terra não gira assim, retinho, ela gira inclinadinho, aí você vai ter variação na incidência do Sol. E aí o hemisfério norte e sul podem ser iluminados de forma diferente pelo Sol ao longo do ano. Então, como eu falei, olha só, ele não gira assim, ele gira assim. E aí ele vai girando assim perto do Sol, as partes que recebem a incidência solar é marcada como dia, e a parte que não recebe é chamada de noite, ou seja, aqui provavelmente a gente está no Japão e aqui a gente está no Brasil à noite, e vice-versa. Sentido oeste para leste, ou seja, da esquerda para a direita, oeste para leste. Esse é o movimento de rotação, nesse sentido. Então, olha só como é que é bizarro. Quando esse local aqui agora está na noite e esse está no dia. Aí, passando 24 horas, muda, inverte a situação. E como eu vou sempre falar, em todas as imagens você não vai ver a Terra girando assim, ela gira levemente inclinada. Ocorrência dos dias e das noites também, a gente tem é uma consequência do movimento de rotação. E aí, a gente tem que lembrar que a Terra tem um formato esférico, é levemente inclinada, e com isso ela vai receber iluminação conforme a Terra vai girar em torno dela mesma. A rotação
Esse movimento dura 24 horas. E aí, normalmente, a parte que recebe a luz solar vai ser chamada de dia, marcando 12 horas se você tiver distribuição igual. Como, por exemplo, nos equinócios, que são primaveras e outonos. E à noite, essa é a parte onde a luz do sol não chega, né? Se tiver em estações que é bem distribuídos, exemplo, primavera, vão marcar 12 horas, podendo ter variação. Além disso, o importante ser da rotação, formação do dia e da noite, você ter a incidência solar variando em vários locais, é que você alterna a exposição, né, da Terra a regiões solares, o que é bom para a fotossíntese, porque a planta precisa do calor do sol, o calor do sol que ativa a fotossíntese para ela produzir alimento para ela mesma e para os demais seres vivos. Então, garante a sobrevivência das plantas e dos demais seres vivos que se alimentam dela. Então, é importante para a sobrevivência de vários seres vivos. Se você não tivesse incidência solar chegando em uma determinada região, as plantas dali não conseguiriam fazer esse processo, que é marcado pela iluminação do sol, o calor do sol, a energia do sol. Então, como eu falei, oeste para o leste, o sentido. Esse aqui não está representando, deveria estar inclinadinho, mas tem um erro aqui nessa imagem, ó. Jogo dos 7 erros. E assim a Terra cria o nascer e o pôr do sol, né? Quando está no leste, o sol nasce. No oeste, o sol se põe. Verão, né? Então, duração dos dias e das noites. No verão, os dias são mais longos, que aí marca a parte dos solstícios. E no inverno, os dias são mais curtos, marca os solstícios de inverno. As diferenças dos dias e das noites, elas são menos percebidas, visíveis nas regiões próximas da linha do Equador. Lembrando que nos equinócios, que são primavera e verão, esses dias mais longos e dias mais curtos não são chamados assim, porque a distribuição de luz é praticamente igual na parte do dia ou na parte da noite. E quanto mais próximo da linha do Equador, que eu falei, menor essa diferença de percepção. O planeta vai receber praticamente a mesma intensidade de iluminação solar e incidência solar durante todo o ano, graças à inclinação. A imagem da translação, não sei se vocês lembram, bate toda hora assim, na parte do meio, na lateral, que regiões fora dessa faixa tropical é que varia. Então, só para mostrar aqui, ó, regiões do meio, alta incidência do sol, que bate direto. Essas regiões mais para regiões do polo, baixa densidade de raios incidentes. Então, quando é verão aqui, no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. E aqui, como eu falei, agora a gente pegou uma imagem do hemisfério sul. Então, no hemisfério sul, no Brasil, a gente tá aqui, ó, primavera, 22, equinócio. Não, aqui tem como ver. Ó, parte em azul. Quando é que eu tenho outono? 20 de março. Primavera, 22 de setembro. Inverno, 21 de junho. E verão, 21 de dezembro. Agora, no hemisfério norte, é tudo ao contrário. Eu tenho o outono, 22 de setembro. O inverno, dia 21 de dezembro. A primavera, 20 de março. E o verão, 20 de junho. Então, você vê que é o oposto, graças a eixo de inclinação e que varia a incidência solar ali, naquele local. Então, isso que eu falei, a incidência solar nos hemisférios não são iguais. Porque quando gira levemente inclinado. Então, como eu falei, uma aula curta. A gente estudou movimento de translação na aula anterior e movimento de rotação nessa. O movimento de translação tem a ver com as estações do ano, né? Que aí influencia nos climas, né? E na duração do ano. E o movimento de rotação é responsável pela alternância dos dias e das noites, que ajuda a marcar na questão de horas pra gente. E ajuda a entender por que alguma época do ano os dias são mais curtos e mais longos, né? Porque tudo tem a ver com a incidência solar que vai bater ali para dizer se é dia ou se é noite. Então, uma
Uma boa semana de aula a todos. E agora só falta mais uma semana. E semana que vem a gente fecha os capítulos.